Os ferros velhos podem ser o paraíso para aqueles que amam máquinas, mas você não precisa ser um especialista para apreciar o quão legais podem ser pilhas gigantescas de tanques abandonados, fileiras e mais fileiras de carros abandonados, ou enormes frotas de fantasmas de aeronaves. E isso é apenas a ponta da pilha de sucata. Então aperte o cinto e prepare-se para conferir alguns dos maiores e mais incríveis ferros velhos do mundo. Ferro velho de tanques. Aqui está uma pergunta que você nunca pensou em fazer. Se você tivesse 6.500 tanques, sem mais uso para eles, como você armazenaria? Bem, depois da queda da União Soviética em 1991, essa mesma questão pairou sobre a Ucrânia. Sem quaisquer opções reais de armazenamento, uma grande parte de sua enorme reserva de tanques acabou aqui. Esse é o depósito da enorme fábrica Melyshev, em Kharkiv, a quase 30 quilômetros da fronteira russa. Está absolutamente abarrotado de fileiras e mais fileiras dessas máquinas de guerra que já foram mortais. Muitas, como você pode ver, enferrujando e corroendo ao longo do tempo. Embora não se saiba exatamente quantos estão estacionados na instalação de quase 1 milhão de metros quadrados, estima-se que cerca de 400 tanques soviéticos estão entulhando o complexo, e eles incluem o modelo T-72. Então, não é como se esses fossem os carros de guerra antigos do seu avô. São 44 toneladas de muito poder e armas muito grandes. Quando novos, modelos como o T-72 teriam valido de 500 mil a 1 milhão e 200 mil dólares. Então, junto com todos os outros modelos semelhantes aqui, é muito possível que esses 400 baldes de ferrugem já tivessem um poder de fogo valendo mais de 400 milhões. Isso é um sinal de combate sério, embora pareça que a guerra agora é só contra as ervas daninhas. Esses tanques podem ter passado do seu auge, mas vou dizer o que ainda está em boas condições. Os botões curtir e se inscrever, por que não dar um clique para ter certeza que não estão enferrujados? Na verdade, eu vasculho o ferro velho da internet para trazer a você um conteúdo incrível como esse todos os dias. Manda bala no sininho de notificações também, para que você nunca perca nada. E agora de volta aos ferros velhos. A Caverna das Almas Perdidas. Apesar do nome sinistro, a Caverna das Almas Perdidas não é um buraco gigante em que as pessoas foram jogadas, mas um buraco gigante onde as pessoas jogaram o lixo. Essa caverna, descoberta na região de Ceredigion, no país de Gales, já foi uma mina de ardósia, mas quando a atividade de mineração na região começou a declinar, ela foi abandonada antes de ficar alagada e silenciosa por mais de 60 anos. No entanto, partes da rocha do topo começaram a cair, abrindo grandes buracos na superfície. Não querendo perder uma oportunidade, os moradores decidiram usar os buracos como depósitos de lixo enormes e ilegais. Desde então, a caverna foi transformada em uma cornucópia de lixo, que é jogada no escuro. Mas ninguém sabia o quanto havia lá embaixo até que a caverna foi fotografada por exploradores urbanos em 2014. Do outro lado das águas turvas, você pode ver itens que vão desde lixo doméstico a carros inteiros de todas as épocas em diferentes estados de decomposição. Os exploradores desse ferro velho subterrâneo enfrentaram a montanha de carros em corrosão e até descobriram uma espada em todo o lixo. Que tipo de pessoa joga fora uma espada? Provavelmente o mesmo tipo que rola seu carro em um buraco gigante na encosta da montanha, junto com o muito proeminente Ford Cortina Azul, do final dos anos 60 que você pode ver. Acredita-se que haja cerca de 100 carros nesse ferro velho subterrâneo. Muita lata velha. Cemitério de motos. Agora, aqui está um verdadeiro tesouro abandonado para todos os motociclistas de plantão. Este incrível tesouro de motocicletas antigas é tudo o que resta da Coles Motorcycle Salvage, uma vez com sede em Lockhart, Nova York. O proprietário presidiu várias lojas de motos diferentes e colecionou uma grande variedade de motocicletas por mais de 50 anos. Mas infelizmente morreu em 2002. Por estar tão dilapidado, o conselho local condenou o prédio e proibiu qualquer pessoa de entrar. E no entanto, isso não parece ser um aviso suficiente para evitar que exploradores urbanos queiram ter um vislumbre do que está lá dentro. Armados com câmeras, muitos conseguiram entrar e tirar fotos do incrível conteúdo desse local em degradação lenta. Como você pode ver, uma grande quantidade desses conjuntos de rodas clássicas e vintage estavam em péssimo estado. Mas isso não significava que não tinham valor. Alguns dos modelos retirados da pilha, como esse Honda CB350 de 1968, podem ser vendidos por mais de 3 mil dólares nas condições certas. Muitos outros, como esse Jawa, que datava da década de 1950, poderiam ser reformados e vendidos por aproximadamente 8 mil. Infelizmente, quase todas foram removidas e desmanteladas em 2010, e o prédio em si queimou até o chão em 2013. Que tragédia absoluta. Acho que tudo que podemos fazer é rezar para que haja uma vida após a morte para motocicletas. Estação de radiação.
Os restos fantasmagóricos das áreas ao redor do antigo reator nuclear de Chernobyl são assustadores, para dizer o mínimo. Mas quase tão assustador são as imagens dos veículos contaminados da região, que foram deixados para apodrecer no cemitério de equipamentos de Rassokha. A operação de limpeza que se seguiu à explosão e colapso radioativo da usina nuclear exigiu muitos veículos para ajudar a evacuar os residentes e lidar com os danos. Mas uma vez feito isso, os helicópteros, caminhões militares, ônibus e muitos outros veículos que haviam sido usados foram abandonados nesse local em Rassokha, apenas 25 quilômetros a sudeste da antiga usina. Eles estavam fortemente contaminados com radiação mortal e não puderam ser recuperados. Alguns estavam tão contaminados que foram enterrados para conter a quantidade de radiação que inundava a área, literalmente transformando o campo em um cemitério. Fotos mais recentes tiradas dos veículos armazenados na camada superficial do solo mostraram que muitos tinham peças faltando em operações de resgate suspeitas. Por mais de 20 anos, esses veículos que se degradam lentamente serviram como lembretes desolados de um dos piores acidentes nucleares do mundo. Mas os esforços no início da década de 2010 viram a maioria dos campos removidos dos escombros e cortados para a sucata. Hoje quase nada resta, além da memória dos eventos terríveis que aconteceram no passado. Cemitério de tanques. Nos arredores de Asmara, a capital da Eritreia, África Oriental, encontra-se uma colossal coleção de antigos equipamentos militares e civis que foram exibidos por um motivo muito importante: parte ferro velho e parte memorial de guerra. Essa enorme variedade de veículos enferrujados serve como um monumento à guerra, que a Eritreia lutou com a Etiópia por 30 anos. Durante a Guerra pela Independência da Eritreia, que durou de 1961 a 1991, as forças etíopes esconderam o seu equipamento militar destruído fora de Asmara. O método por trás da loucura era que deixá-las na rua para que todos vissem fortaleceria a moral da Eritreia, o que era, claro, a última coisa que eles queriam. Mas depois da vitória de Eritreia, grande parte da maquinaria restante espalhada pelo país foi arrastada para o mesmo local, crescendo gradualmente até se tornar um ferro velho gigante. Durante esse mesmo período, o país tinha pelo menos 74 tanques à sua disposição, mas estima-se que haja centenas aqui, muitos deles capturados pelas forças etíopes. Embora muitos desses veículos já tenham sido corroídos além do reconhecimento, isso não impede que esse lugar seja um dos ferros velhos mais historicamente importantes do mundo. Pilha de lixo de pneu. Algumas das maiores conquistas da humanidade podem ser vistas do espaço. As pirâmides de Gizé, as ilhas artificiais de Dubai, sem esquecer o cemitério de pneus de Kauai. Isso mesmo, um cemitério de pneus. Nos trechos arenosos da área de Sulaibia, na cidade do Kuwait, buracos gigantescos são escavados e preenchidos com pneus velhos que chegaram ao fim da estrada. Aproximadamente 1 bilhão de pneus são sucateados globalmente a cada ano, mas como os pneus não são naturalmente biodegradáveis, muitos deles acabam em instalações de armazenamento ou aterros como esse. Essas crateras gigantescas são preenchidas com mais de 7 milhões de pneus, e a cada ano, mais crateras são cavadas e preenchidas, continuando o ciclo vicioso. Quer dizer, é só dar uma olhada nessa imagem do site de 2013, em comparação com essa imagem de 2020. Continua crescendo, mas o tamanho por si só não é o único problema. O intenso calor do Kauai significa que a área está em constante risco de incêndio. Em 2012, um incêndio eclodiu no aterro de pneus de Al Jara, queimando cerca de 5 milhões de pneus e produzindo tanta fumaça que podia ser vista do espaço. Você pode imaginar como as coisas seriam piores se o cemitério de pneus de Sulabia pegasse fogo? Essa é uma questão que ninguém precisa de resposta. Necrópole dos supercarros. Se você está procurando uma Ferrari, Bentley ou mesmo um Rolls-Royce, baratinho, precisa parar de procurar no eBay e começar a procurar na Baía dos Emirados Árabes Unidos. Diga olá ao cemitério de supercarros de Sharjah, em Dubai, lar desses veículos que já foram imaculados, que agora acumularam grossas camadas de poeira, após terem sido abandonados por anos. Mas sob a sujeira você pode encontrar Mustangs caros, Corvettes e até mesmo Fuscas Volkswagen clássicos. Perto dali, em outra parte do subúrbio industrial de Sharjah, uma grande quantidade de supercarros acidentados contém Ferraris, Bentleys, Range Rovers novos. A lista é longa. Mesmo que esse não seja o maior ferro velho do mundo, é certamente um dos mais caros. Depois de colocar os olhos nesse chamado ferro velho de carros outrora chamativos, você seria perdoado por pensar que algumas pessoas nos Emirados Árabes Unidos simplesmente têm mais dinheiro do que bom senso, mas a verdade é muito mais chocante. A maioria desses carros pertencia a grandes empresários e expatriados que sofreram ruína fiscal após a crise financeira de 2008. Mas as leis de dívida dos Emirados Árabes Unidos são algumas das mais rígidas do mundo, com devedores sendo condenados a penas de prisão de até 3 anos. Então, parece que esses devedores decidiram abandonar os seus passeios extravagantes em troca de uma passagem de avião para fora dali. Agora, eu certamente não sou um especialista em carros, especialmente carros que apodrecem em seu próprio cemitério, mas eu adoraria saber o quanto uma dessas antigas belezas custaria hoje em dia. Algum de vocês aficionados em 4 rodas poderia me dizer? Diz aí nos comentários se tem como a gente comprar aquele belo Corvette. Resíduos da ferrovia.
Não são apenas aviões e automóveis que acabam em alguns dos ferros velhos mais importantes do mundo. Afinal, você já viu um ferro velho sobre trilhos como esse? Esta linha de conga mecânica abandonada é o cemitério de locomotivas do Larry's Truck and Electric, encontrado em Ohio. Existem centenas de locomotivas abandonadas de primeira e segunda geração enchendo esses trilhos, com algumas como essa Harbor Belt 8859, construídas na década de 1950. Não é incrível pensar que alguns desses trens foram os primeiros do seu tipo? Mas essa grande variedade de locomotivas antigas não é apenas para exibição. Larry's Truck and Electric vai sucatear, reconstruir e revender esses trens, despachando eles através da ferrovia conectada. O pátio e seus trilhos ficam fora da linha principal da Chassis Seaboard Merger, que é uma ferrovia de carga operando no leste dos Estados Unidos. Mas o pátio contém trens de muitas linhas ferroviárias diferentes, como Amtrak, Burlington North Rail, Conrail e muitas outras, como você pode ver. Pessoalmente, acho que é uma pena não podermos preservar este incrível cemitério de trens. O que vocês acham? Eles seriam melhores abandonados ou preservados? Ferro velho espanhol. Algumas pessoas visitam a Espanha pelo bom vinho e pelo clima, mas essas coisas não são para todos. Por que não verificar o maior ferro velho de máquinas da Europa? Diga olá para Desguaces Casqueiro. Este gigantesco complexo ao norte de Benavente tem pouco menos de 230 mil metros quadrados e está repleto de quase todas as máquinas de construção e veículos agrícolas imagináveis. Centenas de máquinas como essas escavadeiras aposentadas e essas fileiras de movimentadores de terra outrora poderosos podem ser encontrados sob o sol escaldante da Espanha. O clima quente e seco aqui significa que muitos desses veículos podem permanecer em condições relativamente boas por muito mais tempo. Tanto tempo, na verdade, que alguns modelos realmente antigos como esses raspadores Caterpillar 631B, fabricados em 1978, ainda estão em boas condições de funcionamento e prontos para serem usados. Embora algumas dessas máquinas incríveis possam ser vendidas, a maioria é despojada de suas peças e para recuperação. Parece um paraíso absoluto para qualquer pessoa com óleo de motor correndo em suas veias. Sucata das Arábias. Todos nós sabemos que a Arábia Saudita é conhecida por seu petróleo, a segunda maior reserva do mundo, na verdade, mas e seu ativo menos conhecido? Um dos maiores ferros velhos do mundo. Este amplo centro de veículos destruídos fica a sudeste de Riad, a capital da Arábia Saudita, em uma área conhecida como Uraid. Quase todos os carros perdidos por acidente ou designados como sucata da capital vizinha acabam aqui. Tudo, desde carros a ônibus, pode ser encontrado empilhados uns em cima dos outros, mas embora esse caos metálico possa parecer uma monstruosidade para alguns, é uma grande oportunidade de negócios para outros. Espalhados pelos loteamentos de quase 2,5 km de largura, há centenas de revendedores de peças usadas de carros. Mas como essa área cresceu a um tamanho tão colossal? Bem, por muito tempo, Riad teve um problema com seus cidadãos dirigindo carros perigosamente desatualizados. O clima da região é quente e árido, o que significa que os carros aqui não enferrujam tanto quanto envelhecem. Então eles duram muito mais tempo. Em vez de atualizar os carros, as pessoas tendem a substituir as peças por peças sobressalentes, que podem ser facilmente recuperadas desses ferros velhos. E vendo o quão grande é essa área, aposto que você poderia encontrar quase qualquer peça que precisasse. Embora seja melhor você ter algum tempo em suas mãos, porque, pelo que parece, vai demorar um pouquinho. Pilha de sucata subaquática. Na ponta sudeste da ilha de Espírito Santo, Vanuatu, fica um incrível monumento à mesquinhez do tempo de guerra. Esse é o Million Dollar Point, e sob as ondas, enormes pilhas de equipamento militar americano da Segunda Guerra Mundial se espalham pelo fundo do mar. Você pode ver bulldozers incrustados de coral, os restos corroídos de navios, os ossos de metal de veículos afogados e todos os tipos de outros destroços do tempo de guerra. Mas como essa fortuna de equipamentos fora de uso encontrou seu caminho até aqui? Bem, Espírito Santo costumava abrigar uma base militar americana nas ilhas de Vanuatu, controladas pela França. No final da Segunda Guerra Mundial, os americanos se ofereceram para vender tudo na base aos franceses por apenas 6 centavos o dólar. Mas a França rejeitou o acordo, sabendo que os americanos tinham navios de transporte limitados e seriam forçados a deixar grande parte dele para trás. Em outras palavras, eles pensaram que poderia obter tudo de graça. Em um ato de rancor inacreditável, os americanos decidiram jogar no oceano os milhões de dólares em equipamentos, roupas, veículos e até caixas de Coca-Cola. Se os franceses não pagassem, ninguém ia ficar com isso. Hoje, essa pilha de sucata politicamente insignificante está jogada no fundo do oceano, mas pelo menos os peixes locais encontraram um bom uso. Pista da sucata.
De todas as coisas que você imaginaria em uma pista em desuso, não acho que alguém esperaria encontrar mais de 35 milhões de dólares em carros antigos e clássicos. Mas esse é exatamente o caso na Red Thornleaf, no Reino Unido. O esquema de sucateamento do governo do Reino Unido, em 2009, incentivou os cidadãos a sucatear os seus carros antigos, dando-lhes mais de 2.500 dólares em um carro novo, o que significa que milhares de modelos mais antigos foram entregues. No entanto, como o grande número de carros começou a sobrecarregar os mecânicos, o antigo campo de aviação Thornleaf foi transformado em um lugar de sucata para cerca de 14 mil dos veículos excedentes. Como você pode ver aqui, os carros foram alinhados frente a frente, esperando para serem licenciados para um ferro velho, antes de serem despojados de suas peças e reciclados. Mas não são apenas os carros antigos da família obstruindo a pista. Carros antigos clássicos e raros também fazem parte do ranking, como essa incrível linha de Porsches 944, fileiras de antigos Fuscas Volkswagen e até mesmo Mini Coopers clássicos. Durante o acúmulo inicial de carros, que remontava a 2010, estima-se que o antigo campo de aviação abrigava cerca de 28 milhões de libras em veículos. Com toda essa grana, você poderia comprar pelo menos 3 Bugatti Centodietes, com troco de sobra. Belo negócio. Baías de destruição de barcos. O gigantesco ferro velho costeiro de Gadani, Paquistão, é o local de descanso final de centenas de enormes navios petroleiros e velhos navios. Uma vez que eles são flutuados nas baías do disjuntor, esses poderosos navios são todos quebrados, seção por seção para a sucata. Embora esse processo possa parecer legal, os trabalhadores aqui usam principalmente ferramentas manuais para demolir os navios e ganham entre apenas 3,50 a 8 dólares por dia. Portanto, esse ferro velho pode realmente ser um dos últimos lugares na Terra em que alguém gostaria de trabalhar. Na capacidade máxima, os 134 navios de Gadani estão lotados até a borda com navios colossais como esses, que já percorreram seu curso. Ao longo de todo o trecho de 6 milhas na costa, as pilhas gigantescas de sucata dos navios são empilhados na costa. O óleo que sobrou nos petroleiros condenados é desviado e vendido, e quase todas as partes do navio são desmontadas para reciclagem. Enquanto o tempo de desmonte desses gigantes das ondas depende de seu tamanho, os trabalhadores podem quebrá-los em questão de meses, às vezes até semanas. Em apenas um ano, Gadani pode ter mais de 100 desses navios gigantescos desmontados. Isso que é onda de produtividade. Escândalo da Volkswagen. Você se lembra do escândalo da Volkswagen? Se você precisar de um pequeno lembrete, dê só uma olhada no pequeno depósito da Volkswagen em Victorville, na Califórnia. Ah, desculpe, eu disse pequeno? Eu quis dizer gigante. São fileiras e mais fileiras de Volkswagen a diesel, amontoados em um cemitério do deserto bronzeado pelo sol. Para pôr em perspectiva, aquele avião mede quase 61 metros de comprimento. Então, esse local é realmente gigantesco. Mas por que tantos deles aqui? Em 2015, as manchetes foram dominadas por um escândalo, depois que a Agência de Proteção Ambiental descobriu que a gigante automobilística alemã havia instalado software em seus carros a diesel para burlar os testes de emissão. A revelação forçou a Volkswagen a comprar de volta quase 350 mil veículos altamente poluentes, custando cerca de 7,4 bilhões de dólares. Hoje em dia, para armazenar os carros, a Volkswagen usa 37 instalações em todos os Estados Unidos, incluindo esse pedaço de terra de 54 hectares no deserto da Califórnia. Incríveis 21 mil carros foram amontoados nesse espaço e vão permanecer aqui até que sejam atualizados ou destruídos. Embora isso possa não ser um ferro velho no sentido típico, com certeza ainda está cheio de sucata. Cemitério de bicicletas. Dê só uma olhada nessa imagem. O que você vê? Um campo de tulipas, certo? Errado. Na verdade, é um dos muitos cemitérios de bicicletas espalhados pela China. Houve uma época em que as bicicletas estavam na moda, como as da Lime Bike, Spin e Ofo. Essas bicicletas com GPS podem ser desbloqueadas usando um smartphone e levá-lo de um ponto ao outro sem a necessidade de estacionar. Embora tenham sido algum sucesso relativo nos Estados Unidos, eles foram um grande sucesso na China. A economia do país arrecadou enormes 500 bilhões, com 600 milhões de usuários das bicicletas apenas em 2017. Apesar dos grandes lucros, havia uma desvantagem ainda maior à espreita. A infraestrutura da cidade chinesa não estava pronta para lidar de repente com milhões de bicicletas, resultando em muitos estacionamentos ilegais e apreensão. O rápido crescimento da produção superou repentinamente a demanda, e milhares de bicicletas acumularam poeira. À medida que as cidades continuavam a apreendê-los, algumas dessas coleções se tornaram tão grandes e empilhadas tão altas que foram necessários guindastes para chegar ao topo. Grandes lotes de bicicletas abandonadas foram empilhadas por todo o país, e algumas ficaram por tanto tempo que a natureza começou a reivindicá-las. Ainda não é exato quantos ainda assombram as cidades da China, mas seu pico em Xangai sozinha tinha pelo menos 1,5 milhão de bicicletas, e Pequim tinha 2,3 milhões. Isso é o suficiente para uma bicicleta para cada 12 cidadãos dessas cidades. Parece que alguém deveria ter se livrado dessa bonança de bicicletas um pouco mais cedo. Boneyard.
Você já se perguntou o que acontece com as aeronaves militarizadas da nação americana quando precisam ser desmontadas? Não se pergunte mais. Seja bem-vindo ao maior cemitério de aeronaves do mundo, The Boneyard, formalmente conhecido como o 309º Grupo de Manutenção e Regeneração Aeroespacial. O cemitério é uma instalação de armazenamento que se estende por 4 milhas quadradas da base da Força Aérea Davis Mountain, no Arizona. O grupo gerencia todos os tipos de equipamento militar e governamental excedente, como essa armada de Boeing B-52, falcões de combate F-16 aposentados e helicópteros Cobra em excesso. Até mesmo lançadores de mísseis como o Titan II aparecem. Aqui o grupo gerencia aproximadamente 4.000 aeronaves e, em seu estado atual, eles detêm o valor de cerca de 35 bilhões de dólares. Mas o que acontece com essas aeronaves gigantescas quando não estão mais em condições de voar? Muitos estão aqui para armazenamento de longo prazo. Então, eles recebem uma limpeza completa, lacrados e cobertos com uma camada de vinil branco chamada Spray Latch, para proteger os seus componentes contra danos causados pelo calor. Em seguida, eles são despojados de suas peças que são vendidas de volta aos militares para manter outras aeronaves voando. Em um ano normal, quase todas as peças devolvidas podem valer cerca de 500 milhões de dólares. Mas uma vez que quase todas as peças utilizáveis foram recuperadas, elas são quebradas em sucata e recicladas. Isso mesmo, levando reciclagem às alturas. E você, se pudesse visitar um desses ferros velhos incríveis, qual deles você mais gostaria de conferir? E se você já fez uma descoberta incrível em um ferro velho, que poderia me surpreender, por que não conta aí nos comentários? Muito obrigado por assistir e até a próxima!